Olá, tudo bem com você? No programa de hoje vamos falar sobre um tema essencial para gestantes e seus familiares, a psicologia perinatal. Você sabe o que é isso? É uma área da medicina que cuida da saúde mental da mulher durante a gestação e também no pós-parto, ou seja, importantíssimo para que a maternidade seja positiva. E para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio a psicóloga Vanessa Azevedo. Tudo bem, Vanessa? Tudo bom, Gi? Quero começar primeiro agradecendo a oportunidade, o convite. É uma grande honra poder falar de um assunto, um tema tão necessário, tão importante. Obrigada. Nós que agradecemos. Importantíssima a sua participação aqui, Vanessa. Obrigada. E além da Vanessa, é claro que eu não posso deixar também de registrar a participação da Ana Furtado, que fica aqui, ó, do meu ladinho, com a tradução em Libras de Mais Esse de Bem com Você. Ana, muito obrigada, hein? Para a gente começar, Vanessa, fala um pouquinho sobre a importância. Psicologia perinatal. Não é tão comum a gente escutar esse termo. Exatamente. Algum tempo atrás, né, a psicologia perinatal era também conhecida como psicologia da gravidez. Né, e conforme foi passando o tempo, a nomenclatura mudou um pouquinho. Então, hoje chamamos de psicologia perinatal e da parentalidade, né, que é o ramo da psicologia que cuida das gestantes, das mulheres, né, que estão para enfrentar o parto, o pós-parto, o puerpério, e também quando elas entram nesse planejamento da gestação. Então, as tentantes, aquelas mulheres que estão passando por processo de reprodução assistida, processo de adoção. Então, é o cuidado dessa mulher que está vivenciando esse momento da maternidade, né? Seja pré ou pós-maternidade. Perfeito, muito bom. E quais são os principais desafios emocionais que atingem as mulheres? Porque nós sabemos que são vários nesse período, né? Tanto da gestação quanto até a preparação mesmo, né? Exatamente. Inclusive, estudos indicam, né, que 25% das gestantes, elas apresentam sintomas de depressão. 35% sintomas de ansiedade e 60% sintomas de estresse. Então, assim, é importante ter esse olhar para essa gestante, para essa mulher que está se preparando para engravidar e também para aquela que está no pós-parto, né? Que é o momento, assim, de inúmeros desafios emocionais. Com certeza. Vanessa, e quais são os principais indícios? Como que a família, ou a própria gestante, ou a mulher que acabou de ter ali o bebezinho, né, pode perceber que assim, olha, eu estou passando por um momento de estresse, ou um momento de fadiga? Tem alguns indícios, né, que a família pode ficar mais atenta. Sim, sim. Até aproveito o momento para falar um pouquinho sobre a rede de apoio ou rede de suporte, né? Porque às vezes a própria gestante, ela não consegue observar alguns sintomas, né? E essas pessoas que estão em torno dessa mulher que está gestando, eles conseguem observar, né, algumas alterações, porque esse momento é um momento de muita ambiguidade dos sentimentos. Então, a mulher, ao mesmo tempo que ela está triste, está empolgada, ela está se sentindo preocupada, ela se sente tensa. E existe uma normalidade dentro de tudo isso, né? Mas existe um momento que é importante observar, justamente para que não haja emoções mais significativas. Entendi, perfeito. E a saúde do bebê? É importante a gente falar que quando a saúde da mãe vai bem, a do bebê melhor ainda. Isso aí. Existe mesmo essa relação, né? A mãe sente e o bebê também sente? Principalmente durante a gestação, isso fica muito evidente, né? Após a gestação, existe toda a questão do vínculo, em que as mulheres têm muito receio, né? De sentir culpadas, o meu filho vai sentir. De sentir que não estão doando o máximo que elas podem, meu filho vai sentir. Mas, na verdade, o vínculo, ele também é formado através do olhar, do toque, do carinho. Então, assim, os sentimentos influenciam sim, mas a forma como lidar com aquele maternar influencia e fala muito sobre essa maternidade. Ai, que bacana, Van. E também é importante a gente falar alguns fatores que podem evidenciar, né, ou que podem contribuir para o surgimento dessa depressão, dessa ansiedade durante o parto, pós-parto. A gente até fala muito sobre o pré-natal psicológico. Porque cada trimestre ele tem características específicas, né? Então, no primeiro trimestre, a mulher, né, ela descobre que está gestante. Muitas preferem informar, divulgar depois dos 3 primeiros meses, né, porque tem muitos receios ali no comecinho. Aí é um momento de muita ansiedade, em que é importante estar, como comentei, cercada de pessoas que possam auxiliar,
né? Porque hoje em dia tem a rede de apoio familiar, de amigos, mas também tem a rede de apoio paga, né? Que é uma psicoterapia, um auxílio profissional. Aí essa mulher entra no segundo trimestre, que é o momento em que ela está em lua de mel, né? Que ela já consegue perceber as alterações no corpo, né? A parte dos enjoos do comecinho já passaram também, mas existe também aquela ansiedade, porque vem a parte daqueles exames mais importantes, né? Que ela tem receio, será que o meu bebê vai nascer bem, será que não vai? E por fim, né, o terceiro trimestre, que está chegando na reta final, aí a ansiedade é por conta, como é que vai ser o parto, se vai ser uma cesárea, o parto normal, né, como é que vai ser a minha relação com o bebê, com a amamentação. Então eu trago tudo isso porque isso influencia diretamente com a ansiedade dessa mulher, com a ansiedade desse pai, desse parceiro que está ali também e das pessoas que estão ao redor. Por isso que eu gosto muito de falar que a rede de apoio, ela precisa ser olhada com carinho, né, tanto quanto essa gestante. Perfeito. E as mulheres, de repente, que não têm essa rede de apoio, nós sabemos que é uma realidade, ou que, de repente, a rede de apoio, não, por mais que a rede de apoio queira atuar, ela não consegue, por conta de outras demandas, né? Como que essa mulher pode passar por esse período? Dicas, estratégias, para ela não cair nessa ansiedade ou nessa depressão? É muito comum que a mulher, ela se cobre muito, né? Automaticamente, uma vez que ela se cobra e entende que ela não está chegando onde ela gostaria de chegar, ela se culpa também. Então, às vezes, eu não tenho uma rede de apoio, eu não tenho como ter uma rede de apoio paga, mas essa mulher, ela pode conversar com alguém, né? Um amigo, uma amiga, porque a grande questão ela validar tudo aquilo que ela está sentindo, né? Ela entender que aquilo é natural, que faz parte, reconhecer que errar também é válido, faz parte, né? Então, acho que isso alivia um pouco todo esse peso e faz com que ela encare com mais leveza esse momento. Ai, perfeito, é isso mesmo, levar com leveza esse momento. Acho que essa é a principal dica desse primeiro bloco, né? Sim. Ótimas dicas, Van. Olha só, gente, a Organização Mundial da Saúde estima que 10% das gestantes no mundo sofrem de depressão pós-parto. Em países de baixa renda, esse número pode chegar a 15%. No próximo bloco, você vai conhecer a história da Nayara, que enfrentou desafios emocionais na gestação e hoje ela ajuda outras mamães. Então fica com a gente que nós já voltamos. Estamos de volta. Hoje o assunto é psicologia perinatal, termo usado para definir o trabalho de psicólogos que cuidam da saúde emocional de mamães e famílias durante a gravidez, o parto e o pós-parto. No primeiro bloco tivemos dicas valiosas e agora eu te convido para conhecer a história da Nayara, que viveu desafios emocionais na gestação e hoje ela apoia outras mamães. Vanessa, vamos conferir? Vamos. O primeiro filho da Nayara, o Heitor, nasceu em 2018. A gravidez foi tranquila, mas o parto, o oposto. Eu tive convulsão, 2 paradas cardiorrespiratórias, entrei em coma, 3 dias em coma e conheci o meu filho 5 dias depois. Depois do susto inicial, ela conseguiu vivenciar aos poucos cada fase da maternidade. E a princípio, tudo certo. No entanto, após alguns meses, a situação mudou. Comecei a perceber que algumas características minhas não estavam mais compatíveis com o que eu era antes. Apesar da mudança que a maternidade traz para nós, eu comecei a perceber características emocionais que estavam dificultando ali o meu processo do meu maternar no dia a dia, né? Eu fui sentindo um pouco mais triste, depressiva, momentos assim de muito isolamento, via fotos em que o meu semblante não estava naquele semblante feliz, né, tranquilo. Então eu comecei a perceber que eu poderia estar entrando numa depressão pós-parto. Casos como o da Nayara, infelizmente, não são exceção, viu, gente? Ao menos 25% das mulheres brasileiras têm depressão pós-parto. E aí é necessário um acompanhamento detalhado, individual. E a informação
é uma ferramenta poderosa nesse processo. E a informação foi crucial para ela decidir ter a caçula, a pequena Isabela, de 1 ano e 2 meses, depois de todo o trauma que ela viveu na primeira gestação. Eu precisei encontrar uma nova maneira de enxergar o meu primeiro parto, né, de ressignificar esse primeiro parto. Então, eu, depois de muito trabalho, né, de muito trabalho terapêutico, eu entendi que eu poderia viver uma segunda gestação diferente do que aconteceu na primeira vez. Então, eu busquei ferramentas, informação, que é fundamental para toda mãe que quer ter um filho, que está gerando ou que de alguma forma pariu, encontrar informações em lugares médicos de fato com conhecimento, né, ali com humanização. É um médico que você pergunta e ele responde com tranquilidade, ele responde as suas dúvidas, não deixa você sair do consultório sem dúvida alguma. Então eu encontrei uma equipe muito profissional que me ajudou nesse processo para que a minha segunda gestação fosse mais tranquila possível. Depois da maternidade, a vida muda e tudo bem sentir falta da antiga rotina. A mulher não é menos mãe por isso. O segredo é aproveitar o tempo de qualidade com o filho. E é como já dizia o psicanalista inglês Donald Winnicott, em seu conceito da mãe suficientemente boa, que é aquela que atende às necessidades básicas do filho, criando um ambiente para que ele se desenvolva, mas que não é perfeita, também tem falhas, assim como todos nós, seres humanos. Muito obrigada, Dani Rivas, por compartilhar essa história com a gente. Agradeço também a Nayara. Olha só, Nayara, o seu relato reforça como o cuidado com a saúde mental é essencial para a mamãe e para o bebê. Não é isso, Vanessa? Isso mesmo. Nossa, muito bacana esse relato. E que bom que ela superou, porque você viu, tanto é que ela está no segundo filho. Exatamente. Então, tudo passa. Tudo passa. É tudo ressignificar, passa. né? Ela usou uma palavra muito bacana. É buscar nesse momento, né, algo que até que te fez passar, né, por tudo aquilo e que hoje te faz até ser uma nova mulher, uma melhor mulher, uma nova mãe. Uma nova versão. Uma nova versão de si mesma. Vanessa, e você também enfrentou desafios Sim. na sua gestação? Foi no na hora que você estava gestante ou foi depois, no pós-parto? Compartilha essa história com a gente. Na verdade, desde a minha gestação. Eu tive uma gestação tardia, eu já tinha 40 anos quando, né, descobri a gravidez. E durante muito tempo eu tentei engravidar, inclusive fiz um tratamento e sem sucesso. E no auge dos meus 40 anos me descobri grávida, assim, de forma natural. Mas foi uma gestação de risco, né, por conta da idade, por conta das dificuldades anteriores. Então, eu passei uma gestação praticamente inteira de repouso, né, com idas e vindas para o hospital, para o ponto de atendimento. Meu filho nasceu prematuro, chegou antes da hora e teve uma parada cardiorrespiratória, assim que ele nasceu. Ficou 40 dias na UTI neonatal, né, sendo que os primeiros dias ele ficou entubadinho, né. Então, assim, eu passei por um puerpério muito complicado, porque o puerpério por si só já é um momento complicado na vida da mulher, né, dessa mãe, que já não é mais gestante, por conta de todos os desafios emocionais, né. Tem toda a questão hormonal, retomada do corpo, mas principalmente por conta das suas emoções. Então, passar por tudo isso numa situação em que o seu bebê está numa UTI, né, e numa situação crítica, como era o caso dele, então, assim, foi muito complicado. Eu sempre amei a psicologia materna, perinatal, sempre tive muito interesse e naquele momento eu tive certeza que era o que eu queria fazer da minha vida, né? Que eu entendi que eu podia ter me preparado melhor para aquele momento, né? A gente nunca se prepara para um parto prematuro, para uma situação de UTI, mas a gente tem ferramentas para
enfrentar de forma mais tranquila até aquilo que é mais difícil. Entendi. É melhor a gente sempre fala aqui, prevenir é muito melhor do que tratar. Exatamente. Então é melhor prevenir, de repente não precisa, né? Claro, nossa torcida é essa, mas caso precise, você já está um pouquinho mais preparada. Isso mesmo. E você falou, a gente sempre ouviu aquela frase, né? Nasce um bebê, nasce uma mãe. Mas, na verdade, nasce uma nova identidade dessa mulher. Então, como lidar com essa nova identidade? Exatamente. Às vezes as mulheres, né, ao longo da gestação, até gosto muito de falar sobre o enxoval emocional, né? Ela prepara o enxoval, a roupinha, a saída de maternidade, vai buscar informação sobre a amamentação, sono do bebê e as emoções, né? Até desde esse momento, ela olha muito mais para tudo aquilo que vai acontecer e muitas vezes ela não olha para si, né, para as próprias emoções. Então, quando nasce esse bebê, nasce também uma mãe, mas algumas vezes uma mãe que ainda não está preparada para tudo que está acontecendo, né? E as mulheres às vezes se cobram muito a questão do instinto materno. E na verdade, tudo é vínculo, tudo é vivência, tudo é dia a dia, cada gestação é uma gestação, é tudo muito subjetivo, cada mãe é uma mãe, cada pessoa tem uma rede de apoio diferenciada. Então é um momento que ela começa a se descobrir enquanto mãe, mas ela não deixa de ser a mulher que ela sempre foi, né? Então isso aí é importantíssimo. Perfeito, Van. E agora dicas práticas para as mulheres que muitas vezes elas, até com a rede de apoio, elas se sentem sobrecarregadas. Sim. Porque o neném consome muito, a gente sabe, né? A gente não consegue mais dormir direito, a gente não consegue, tem que estar ali acordada, principalmente o recém-nascido, de 2 em 2 horas para amamentar esse bebê. Muitas vezes esse bebê chora, a gente não sabe o que fazer. Então, nesse momento, aquele peso, aquela sobrecarga, ela é grande, é pesado mesmo, né? Então, algumas dicas práticas para poder lidar com esse momento mesmo. Uma coisa que eu falo muito com as minhas pacientes em consultório, né? Existe uma cobrança muito, mas muito grande deste momento, né? Em tentar ser a melhor mãe, em tentar ser a melhor pessoa, em tentar ser a melhor provedora do amor, né? Naquele momento. E muitas vezes é difícil ela parar, respirar e focar para a própria vida dela, né? Então, assim, muitas pessoas conseguem buscar uma terapia, mas muitas vezes não. Mas ali dentro de casa mesmo, cada mulher ela tem sua fonte de relaxamento diferente, né? Mais uma leitura, o apoio do marido muitas vezes para ela tomar um banho, não um banho de 5 minutos, mas um banho de 40 minutos. O autocuidado, a gente fala muito sobre o autocuidado, né, no pós-parto. Ah, mas eu não tenho tempo, mas é importante, né? É importante a gente entender a mulher que eu era antes, o que me fazia sentir bem e tentar resgatar essa mulher agora, né? Porque a autoestima, o autocuidado, pós-gestação é importantíssimo. Perfeito. E paciência, porque tudo volta aos eixos. Tudo volta aos eixos, tudo volta aos eixos. Ótimo. Olha só, gente, o apoio emocional durante a gestação reduz a ansiedade e o estresse, além de fortalecer o vínculo com o bebê. Preparar para o parto também pode ajudar a prevenir depressão pós-parto. No próximo bloco, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema com a Vanessa. Inclusive, ela vai trazer orientações práticas para prevenir esse tipo de depressão. O intervalo é rapidinho, então fique aí que nós já voltamos. O período perinatal vai da concepção até mais ou menos o final do 2º ano da vida do bebê, incluindo gravidez, parto e pós-parto. É um momento de grandes mudanças físicas, hormonais e emocionais. E a mulher está mais vulnerável a alterações emocionais, segundo a OMS. E para orientar mamães e famílias a atravessarem essa fase, estamos conversando hoje com a psicóloga Vanessa Azevedo. Vanessa, a gente estava conversando aqui no intervalo, nos bastidores, e você falou, geralmente a gente usa muito aquela expressão, né? O período do puerpério dura 40 dias, né? As mulheres, as senhoras antigamente falavam assim, tá no resguardo, eles usavam essa expressão, né? Minha mãe ainda usa. Mas enfim, só que você me falou que não, vai muito além. Isso, a gente costuma falar que o puerpério fisiológico, ele dura mais ou menos 40, 60 dias. Porém, o puerpério emocional, né, que é o nosso olhar, né, da psicologia perinatal, ele vai muito além disso. Né, porque 40, 60 dias não é tempo suficiente para essa mulher recuperar
tudo que ela entendia, né, enquanto mulher antes daquele momento. E ela passa por muita coisa, né? Então, obviamente, existe esse momento em que os hormônios estão entrando aí, né, voltando, né, para o seu lugarzinho, mas e o coração dessa mulher, e a emoção dessa mulher, e as expectativas dessa mulher, né? Então, assim, cada um tem uma história diferente. Cada uma tem uma forma de lidar com tudo o que está acontecendo, mas esse período pode se estender por bastante tempo. E é importante a gente falar também que muitas mulheres, inclusive, têm medo da maternidade, né? Elas criam ali uma trava, e aí é possível também a gente tratar por meio da psicologia perinatal? Com certeza. Quando a gente fala do pré-natal psicológico, a mulher que busca esse pré-natal psicológico, ela não precisa ser aquela que entende que está com alguma alteração emocional significativa. Ela pode ser aquela mulher que pretende engravidar, mas que tem medos. Eu tenho medo de engravidar, eu tenho medo do parto, eu tenho medo de não ser uma boa mãe, eu tenho medo de sentir dor no parto, eu tenho medo que o meu bebê não venha com saúde, né? Então, é feito todo esse trabalho com ela e com a família, né? Perfeito. E já que você falou na família, vamos voltar aqui ao assunto da rede de apoio. Muitas vezes a rede de apoio não sabe nem o que falar para essa gestante, Sim. ou para essa mulher que acabou de ter o bebezinho, enfim, ou que ainda está gestante, porque cada pessoa enxerga a maternidade de uma maneira, Exatamente. né? E não tem como eu exemplificar ou falar assim, é tudo normal, porque eu não sei o que a outra pessoa está sentindo. Então agora acho que vale a gente conversar um pouco sobre dicas práticas para os familiares, os maridos, enfim, até os filhos, né? Porque muitas mulheres acabam tendo um bebê depois que o filho já está grandinho, Exatamente. e aí é importante esse irmão ajudar também. Sim, então, assim, sim. dicas práticas para essa rede de apoio, porque muitas vezes não sabe nem o que falar, hein? Exatamente. Fica perdida ali, como que eu vou ajudar? Tem uma professora minha da pós que ela fala muito da rede de apoio e a rede de desapoio, né? Porque às vezes a mulher ela está, né, com muitas pessoas ao redor, pessoas que estão ali tentando ajudar, mas não necessariamente estão ajudando. Porque se é uma ajuda, se é uma fala, se é uma dica que está causando angústia para ela, né? Então, talvez essa rede de apoio não esteja fazendo sentido, né? A gente trabalha muito em consultório, quando a gente fala de perinatalidade e parentalidade, a gente está falando também da família, né? Então, a gente procura trazer em alguns casos o pai, né, a avó, os irmãos pequenos, pessoas que estão próximas, porque eu digo que a rede de apoio ela é fundamental. Porque nenhuma mulher dá conta sozinha, né? Até dá, mas com muito mais exaustão, com uma probabilidade maior de adoecer, né? Então é importante que essas pessoas estejam preparadas, que conheçam o limite, né? Que consigam entender que até ali foi, mas dali para frente, né, dá uma pisadinha no freio. E dessa forma as coisas vão acontecendo naturalmente. Tem alguma dica, assim, o que falar para essa mulher no momento de crise, de repente? Porque às vezes a gente fala alguma coisa querendo ajudar e acaba atrapalhando ainda mais. Exatamente, né? O julgamento, a gente fala que são pessoas que estão ao redor que elas precisam estar livres de julgamento, sem julgamento. Porque às vezes a forma como você falou que funcionou para mim não vai funcionar para aquela mãe, não vai funcionar para aquele bebê. Então, assim, a gente fala muito da companhia, da parceria, do auxílio, né? Quando a gente fala de rede de apoio, às vezes, a gente usa muito essa questão. Primeiro, né, que o pai não é rede de apoio, o pai é pai, né? Eu vou ficar um pouquinho com o bebê para você passar uma roupa, lavar uma roupa, né? Isso acontece, isso acontece. Não é apoio. Não é apoio, não, né? De jeito nenhum. A rede de apoio, ela tem que estar ali presente para dar um alívio. Um alívio, né? Então, olha, eu vou ficar com o seu bebezinho, pode tomar um banho demorado, vai dar uma volta. Assiste um filme. Assiste um filme, ler um livro. Né? Por mais que a mãe não consiga, né? Que naquele momento ela sai para dar uma volta, mas o corpo está lá, mas o coraçãozinho está em casa, né? Com quem ficou com o bebê. Sim. Então, assim, que essa pessoa de fato auxilie, né? Que ela tente entender que aquilo está trazendo alguma forma de aliviar essa exaustão. Perfeito. E um momento também bastante delicado é a questão da amamentação. Sim. E muitas mulheres sofrem nesse momento, né? Aquela questão da adaptação, os primeiros dias. Então é importante também a rede de apoio atuar nesse momento, e principalmente a gestante, ou a gestante não, a mulher que acabou de receber esse bebezinho, entender que vai passar e buscar ajuda, né? E buscar ajuda, exatamente. Muitas mulheres têm dificuldade na amamentação,
sentem muita dor, né? Ficam com receio, meu leite não está descendo. E a gente sabe que a preocupação, o estresse, a ansiedade dificultam todo esse processo. Então é importante estar com pessoas ali que te deixem mais tranquila, né? E de novo eu volto na questão do julgamento, porque quando a gente fala de acompanhamento, né, perinatal, é muito sobre acolhimento, escuta, validação dos sentimentos, que é importante inclusive para quem está em torno dessa mulher. Perfeito, Van. Olha só, gente, é importante falar que aqui na Câmara Municipal de São José dos Campos tramita um projeto de lei para instituir a campanha Maio Furta Cor. O que é essa campanha? Ela é voltada à conscientização sobre a saúde mental materna e a promoção de políticas públicas para as mamães. Isso muito aí. Importante, né, Van? Muito importante. Está tramitando aqui na nossa casa. O mês de maio, que é o mês das mães, foi escolhido justamente por conta disso, né, que é o mês em que celebra internacionalmente a saúde mental materna. Perfeito. É um tema que é importante a todos os dias, a todo momento, mas é um mês assim que a gente tenta buscar formas de conscientização. Intensifica né? mais. Intensificar, exatamente. Através de palestras, de parcerias, né, de informação. Então, assim, a gente busca muito esse apoio para que as pessoas, né, que a informação consiga chegar para um número maior de pessoas. Ótimo. Vanessa, muito obrigada pela sua eu participação, foi incrível. Ai, que bom, eu gostei demais também, obrigada. Nossa, de coração. Dicas valiosas, incríveis. Olha só, gente, no programa de hoje ficou muito evidente que cuidar da saúde da mamãe também é cuidar da saúde do bebê. E que muitas vezes pedir ajuda, buscar um psicólogo também é sinal de força, viu? Então, eu espero que você passe por esse período aí com bastante tranquilidade e com uma rede de apoio que esteja ali, do seu ladinho, que vale a pena. Olha só, você quer rever esse programa? Acesse o nosso canal do YouTube e você também pode acompanhar a programação da TV Câmara, todos os nossos programas, por meio das nossas redes sociais. O endereço é muito fácil, @TV Câmara SJC. Eu encontro você no próximo programa. Muito obrigada também, Ana, pela tradução em Libras. Até mais!